Gente, vou subir aqui o nosso eco-deputado Carlos Mink. Seja bem-vindo, feliz ano novo para você. Tudo bem, Mink? Tudo bem, boa tarde, Yara, boa tarde, Henrique, boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos começando com muita energia renovável afetiva. Ótimo, ótimo, mas olha só, sem querer colocar água no chope, essa matéria aqui, eu separei algumas sobre, né, essa pauta urgente, a emergência climática, que o mundo, Mink, já ultrapassou o teto de 1,5 graus Celsius e alcançou as maiores médias históricas em 2024, segundo um relatório. Deixa eu só pegar mais alguns detalhes aqui, porque eu gostaria de ouvir você sobre essa notícia. Essa matéria foi escrita pela Anne Silva, e esse relatório global sobre o clima é do Observatório Copérnicos, que é uma iniciativa europeia de monitoramento ambiental em parceria com a Agência Espacial Europeia, e foi publicado no dia 10 de janeiro, e confirma que, além de ter sido o ano mais quente já registrado, 2024 superou o teto de 1,5 graus Celsius no aumento de temperaturas médias da Terra. E aí, como é que você vê esse tipo de pesquisa, né, de conclusão? Carlos, o que sobra para a gente fazer, nós, pessoas comuns? Olha, claro que a notícia é muito preocupante, é muito ruim, né? Nós, da área do clima, já estávamos prevendo isso, porque os cientistas, né, do painel intergovernamental da ONU, eles mostram que a temperatura está elevando, basicamente pela ação do homem, as emissões de indústrias, as emissões do petróleo, as emissões da agropecuária, do desmatamento. Muito bem. É claro que a essas se somam outras, que são fenômenos naturais, como El Niño, Laninha, né? Vulcões, tudo isso também aumenta a temperatura. Bom, mas já que nós não podemos interferir nos vulcões e no El Niño, o que a gente podia interferir eram nas emissões. Bom, eu já participei de umas 5 ou 6 COPs, inclusive 2 delas representando o Brasil quando eu fui ministro do Meio Ambiente. O que acontece? Os países em desenvolvimento, primeiro lá atrás, os países em desenvolvimento, como o Brasil, tinham uma posição que eu considerava errada, porque eles diziam, olha, quem tem que reduzir as emissões são os ricos, porque os ricos emitem há muito mais tempo, emitem muito mais, e têm muito mais recursos e tecnologia, não só para reduzir as emissões, como para ajudar os outros em desenvolvimento a reduzir suas emissões. Muito bem. Então, eles diziam que os em desenvolvimento não teriam que reduzir. Ora, quando eu fui ministro, eu me insurgi contra isso, porque entre os 5 maiores emissores, 4 eram em desenvolvimento. Então, eu travei uma briga dentro do governo Lula, do segundo governo Lula, e, finalmente, eu falei, bem, esse raciocínio tem uma razão, que é chamada responsabilidade histórica. Os ricos poluem mais há mais tempo e têm que botar mais dinheiro e mais tecnologia. Tudo bem. Mas se nós, os em desenvolvimento, não fizermos também alguma coisa, a gente vai ter que inventar outro planeta para morar. Porque se dos 5 maiores, 4 são em desenvolvimento, então esses 4 não vão reduzir nada. Então, o Brasil acabou sendo, em 2009, o primeiro país em desenvolvimento que adotou meta de redução das suas emissões de CO2. Foi uma briga, a gente acabou convencendo a agricultura, ciência e tecnologia, a Dilma, e finalmente o Lula bateu o martelo. Muito bem. Mas o que acontece? Nas COPs,
né? A gente vai ter agora a COP30 em Belém, mas nas várias COPs, os países em desenvolvimento cobram e os países desenvolvidos, na hora de colocar o recurso, a tecnologia, assumem a contragosto compromissos que nunca cumprem. Assumem compromissos, não, nós vamos botar a cada ano 40 bilhões, 100 bilhões de dólares. Não põe. Aí vem a COP seguinte, você fala, vem cá, vocês não fizeram a vossa parte. Nem reduziram, nem ajudaram os demais a reduzir. Aí eles dizem, o problema é que esses países em desenvolvimento não têm boas equipes, não têm bons projetos, não têm bom planejamento, então a gente sequer consegue colocar dinheiro, porque vai colocar dinheiro aonde, se não tem bons projetos? E a posição do Brasil, desde lá atrás, desde o meu tempo, era dizer o seguinte, olha, tem que colocar uma parte desses recursos para formar equipes, para elaborar projetos, para ter um planejamento e para esses recursos se transformarem em tecnologias mais limpas e menos emissoras. Isso não tem acontecido. Você viu que na COP29, essa última que acabou agora, o grande nó foi o financiamento. E foi uma frustração. Ainda porque os países do petróleo, e essa última foi num produtor de petróleo, tinha mais lobista de petróleo do que ecologista, essa turma fica com o raciocínio de que a transição é boa, a transição energética, mas ela é boa quando acabar o petróleo e o carvão. Enquanto tiver o petróleo e o carvão, a gente tem que aproveitar até a última gota. E é claro que o planeta não resiste a isso. Agora, chegou um limite do limite. Vê o que aconteceu no Brasil no ano passado. Inundação no Rio Grande do Sul, seca na Amazônia, incêndio no Brasil inteiro, e para muita gente não caiu a ficha. No Congresso brasileiro, que é dominado por obscurantistas, por bolsonaristas, por reaças, por pecuaristas, esse Congresso estão tramitando 37 projetos anticlimáticos e antiecológicos para reduzir os parques, para reduzir as terras indígenas, para jogar para mais adiante medidas mais restritivas. Eles aprovaram, por exemplo, o que não foi mal, foi bom, uma lei de mercado de carbono que o presidente Lula sancionou, só que eles excluíram dessa lei a agricultura e a pecuária, que são os nossos maiores emissores. Então, eu sou um eterno otimista, mas um eterno preocupado, né? Esse ano que passou foi o mais quente, e esse ano agora, 2025, provavelmente será mais quente que o anterior. Então, a gente está num dilema civilizatório, a gente está num patamar, talvez seja o maior desafio da civilização que a gente não está conseguindo equacionar e resolver. Deixa eu ler aqui uns comentários antes de passar para o Henrique fazer a pergunta dele. Olha, o Giovanni associa os nossos dois assuntos aqui. A galerinha que mentiu sobre o Pix e sai ganhando com isso é a mesma que mente e nega a crise climática. Faz sentido. A Suzy faz 2 comentários que eu achei interessantes. Está tudo invertido no clima global. E comenta, nunca vi um verão tão frio no Rio. Daqui a pouco neva, ela brincando, né? Henrique. Vamos lá. Tudo bem, deputado? Boa noite, como vai? Boa noite, Henrique. Mink, diz uma coisa, a gente vai continuar falando de meio ambiente, mas vai mudar um pouquinho a pauta, porque eu acho que esse assunto, sempre que a gente conversa com alguém desse setor, é necessário ser trazido de volta à tona. A exploração da margem equatorial, né, pela extração de petróleo. Essa é uma celeuma que, assim, essa conversa começou já tem mais de ano, ganhou formas mais objetivas há coisa de 4 ou 5 meses. Foi em setembro, se eu não me engano, do ano passado, que um pronunciamento do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele disse que a coisa já estava toda encaminhada e que a papelada tinha sido enviada para o IBAMA e para outros órgãos oficiais, e o que faltava só eram, os estudos, para que num primeiro momento tivesse uma fase
de sondagem para se confirmar a presença do petróleo, né, como no caso do pré-sal que aconteceu na Baía de Santos e tal, para que depois, no segundo momento, houvesse um processo para a extração desse petróleo. Então a coisa ainda era muito embrionária, mas parece que tinha dado início. Isso envolveu muitas paixões, amor e ódio, assim, acabou despertando uma discussão danada na sociedade. Até a primeira-dama, a Janja, chegou a se manifestar, dizendo que o Brasil tinha o direito, sim, de explorar a margem equatorial, que, para quem não sabe, é a margem que fica entre o litoral do estado do Rio Grande do Norte e do Amapá, né? A parte mais lá em cima, mais ao norte do país. Mink, o que você pensa sobre isso? Em que pé essas coisas estão? O Brasil precisa efetivamente disso, num momento histórico como esse que a gente está vivendo, justamente indo na contramão da questão do abandono do uso aí de combustíveis fósseis. O que você pensa sobre isso? Olha, eu tenho a posição do IBAMA e da Marina sobre esse assunto. Em primeiro lugar, eu acho que o IBAMA é muito sério. Eu fui ministro 2 anos, inclusive, o escritório de petróleo e gás do IBAMA é aqui no Rio de Janeiro. Ele é aqui no Rio, mas ele é nacional, ele é subordinado à direção nacional. Todos têm doutorado e pós-doutorado. São pessoas da maior competência técnica. E te digo uma coisa, Henrique e Yara, se essa turma fosse xiita, não tinha pré-sal, porque todos os poços do pré-sal, da Bacia de Santos e da Bacia de Campos Macaé, foram licenciados pelo Escritório de Petróleo e Gás do IBAMA, que fica aqui no Rio de Janeiro. Então, eles levantaram questões técnicas relevantes, né, sobre corais, sobre correntes, sobre fauna marinha, sobre várias coisas. E essas questões não foram devidamente respondidas. Tem uma pressão muito grande, é natural. Tem o pessoal da área do Ministério e da própria Petrobras que quer, porque realmente, aparentemente, tem muito petróleo. É bom que se diga que essa bacia ela vai até o Rio Grande do Norte. E no Rio Grande do Norte já foi licenciado, eles estão trabalhando lá. Então, o problema não é com o conjunto da bacia, é com a parte da bacia que fica aí na margem equatorial, perto da Foz, né? Esse raciocínio, para outro país, a gente até poderia colocar uma dúvida. Olha, o Brasil é a terra do sol, é a terra dos ventos, é a terra da biomassa. Se nós não pudermos avançar mais celeremente na transição energética, a pergunta é quem poderá. Eu me lembro, quando eu era ainda ministro, fui de 2008 a 2010, nós estávamos brigando com o Lobão, que era ministro de Minas e Energia, queria fazer térmica a carvão para tudo que é lado. E a gente não licenciava, não deixava. Mas aí muitos diziam, vem cá, mas aí vocês são contra uma grande hidrelétrica, contra o nuclear, contra o carvão, vocês são a favor do quê, afinal? Nós lançamos um programa de eólica muito interessante a partir de um documento que eu chamei de Carta dos Ventos. O nome era poético, mas eram 10 itens para alavancar a energia eólica no Brasil. A gente lançou isso em junho de 2009, em Natal, no Nordeste, com ministros, governadores, muitos universitários e empresários que queriam investir na energia eólica. Esses 10 pontos, claro que eu não vou falar os 10, vou falar só os 2 primeiros. O primeiro era tirar os impostos dos equipamentos eólicos, torre, hélice, turbina. E o segundo era garantir leilão anual exclusivo para energia eólica. E mais 8 pontos. Saí de lá, fui para cima da companheira Dilma,
do companheiro Maurício Tolmasquim, que estava à frente da EPE, Empresa de Planejamento Energético, e do presidente Lula. E eles assinaram, né, tirando o IPI dos equipamentos e garantindo o leilão exclusivo da eólica. Você sabe qual era o percentual da eólica na nossa matriz em 2009? 1%. Você sabe qual é hoje o percentual da eólica na matriz? 13%. Multiplicou por 13 num espaço de tempo de 14 anos. Então, nós temos essa capacidade. Então, você fazer agora uma COP em Belém, no meio da Amazônia, com esses dados que vocês abriram esse bloco falando o ano mais quente da história, e anunciar que vai tirar petróleo lá da Foz da Amazônia, eu acho... Qual é o protagonismo que o Brasil vai ter com esse anúncio na COP? Eu, cá para mim, aposto que isso não vai acontecer. Deixa eu trazer aqui uns comentários, Mink. Olha, a Mariane Ludolf comenta: eu, como ambientalista, não tenho esperança. E a Filomena, ela traz uma questão que eu considero crucial. Inclusive, li essa semana uma matéria na revista Fórum, acho que foi da Anne Silva mesmo, sobre uma tal da síndrome da energia eólica. A Fiocruz, Mink, de Pernambuco, começou a ouvir comunidades que ficam próximas, moram perto de parques eólicos. E, assim, é algo que assim, está sendo estudado. Eu até tenho pesquisado, Carlos, como que isso funciona lá na China, que é a maior produtora, né, de energia eólica. Só que lá tem uma característica, até pelo tamanho, né, nós somos gigantes, a China é um titã. Lá, esses parques eólicos ficam, sobretudo, em áreas com baixíssima ocupação de pessoas. Então, fica lá para Xinjiang, fica em lugares bem remotos, né? Mas aqui a gente tem visto isso. Como que você vê, como que você avalia esse tipo de impacto na saúde dessas comunidades que moram próximas a parques eólicos, Mink? Olha, eu, claro, acompanho esse assunto. Acompanho de perto no Brasil e no mundo. Veja, não há nenhuma tecnologia que tem impacto zero. Não existe. Quando a gente fala de poluição industrial, no rio, no meio ambiente, você controla, olha, não pode no teu efluente ter mais do que 0,01 de cobre, não pode ter mais do que 0,02 de chumbo, né? Agora, tem uma atividade industrial, ela tem um impacto no meio ambiente. A questão é saber qual é o volume desse impacto e quais são as medidas que você pode e deve tomar para reduzir ele ao máximo, né? Tomar medidas que amenizem ou anulem um impacto negativo na saúde das pessoas e no meio ambiente. Qualquer energia tem impacto, sem dúvida. Mesmo a energia solar. Você faz energia solar, vai ter que ter uma bateria. Alguém vai dizer, olha, essa bateria tem metal pesado, na hora de descartar a bateria vai poluir. Sim, mas tem como fazer, já estão fazendo hoje, descartes especiais, você retira as partes que você pode reaproveitar e deposita lá, enterrada, com tríplice impermeabilização, a parte que é tóxica e que você não pode reaproveitar. No caso da energia eólica, ela tem impactos. Já foi levantado, por exemplo, que alguns pássaros se chocam com as hélices das torres eólicas. Mas aí inventaram uma metodologia, lá na Califórnia, que emite um som que afasta os pássaros. Então, o que eu quero dizer é que para cada problema tem uma solução. Para cada problema tem uma solução. No caso das comunidades, claro, se você tem uma comunidade com milhares de agricultores e você põe milhares de torres do lado da casa deles, vai ter ruído, vai ter
problema. Então, você tem que optar por áreas, por exemplo, isso não acontece no offshore, por exemplo, né? O presidente Lula está na mão dele, vai sancionar uma lei que estimula a eólica offshore, quer dizer, no meio do mar. Já sancionou. Sancionou. Agora, a minha pergunta é o seguinte: o Lula vetou os abacaxis que tinham posto lá, os jabutis? Espero que tenha vetado. Vetou 3. Ainda bem, eu escrevi 2 mensagens para o Lula dizendo, pelo amor de Deus, veta isso. Porque eles tinham posto incentivo a carvão, térmica a gás em lugares onde nem gás havia. Por força dos lobbies econômicos, eles deram um jeito de poluir uma mensagem que era altamente boa para o meio ambiente. Não só por fato de ser eólica, mas uma eólica offshore sequer tem os problemas que você acabou de levantar, de impactar as comunidades, porque não tem comunidade vivendo no meio do Oceano Atlântico. Então, comemorando a nova lei das eólicas offshore e comemorando os vetos do presidente Lula, que o pessoal teve a cara de pau de botar até estímulo a carvão e a óleo no meio de uma lei que era para energia limpa, então isso já é um pouco uma resposta. Você pode e deve encontrar alternativas locacionais e tecnológicas que minimizem ao máximo o impacto na saúde e no meio ambiente. A eólica é uma energia limpa, assim como a solar, assim como a energia da biomassa que está lá, que vem da terra. Beleza, eu até coloquei aqui, separei outro comentário aqui que eu acho muito pertinente, é a área que eu pesquiso, Hugo. Até para fazer plástico, petróleo já está difícil defender. Está todo mundo com microplástico no organismo e aumentando a concentração. Outra coisa que eu espero muito ver uma política de transição na moda, na indústria da moda. A gente tem que abandonar o uso de poliéster para vestir, né, Mink? E enfrenta um lobby gigantesco justamente dessas petrolíferas, não é isso? Deixa eu te dizer, aqui no Rio de Janeiro, eu aprovei uma lei pioneira que abole a microsfera plástica que é adicionada em shampoo, pasta de dente, condicionador, detergente, etc. Microsferas plásticas invisíveis, que dão uma suavidade, que ajudam a compor, só que os peixes, golfinhos e tartarugas confundem isso com microplâncton, comem isso tudo e se intoxicam. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado do Brasil que aboliu e mais, fez cumprir, porque eu ia fazer blitz nas farmácias e nos supermercados, aprendendo os produtos que continuavam com microplástico. Sabe que eu sou do cumpra-se. Fazer a lei é uma coisa, fazer cumprir é mais difícil, é a minha especialidade. Eu aprovei uma outra lei, que no início eu fui criticado até pela esquerda, que era uma lei que acabou abolindo 8 bilhões de sacolas plásticas aqui do Rio de Janeiro. Qual é que era a realidade anterior? Os supermercados eram obrigados a dar a quantidade de sacolas plásticas que o cliente pedia. Eu quero 30, quero 40, como se isso fosse gratuito e inesgotável. Eram sacolas feitas à base do petróleo, como você lembrou agora no início, de má qualidade, fininhas. Você botar 2 garrafas de 2 litros de Guaraná ou Coca-Cola, tinha que botar uns 2 ou 3 sacos, senão aquilo caía e se esborrachava no teu pé. E aí, nós fizemos uma lei, já foi a minha terceira tentativa, que as outras não deram certo, mas essa deu, que dizia o seguinte: as sacolas, tem que reduzir as sacolas, você não pode dar gratuitamente a sacola, as pessoas que não quiserem pagar, tragam de casa. Você não vai para a academia, não leva uma bolsa, você não vai para a praia, não leva uma bolsa, por que você não leva uma bolsa para o supermercado para trazer as suas coisas? E aí, mesmo aquelas sacolas que a pessoa pagava, 40 centavos, 50 centavos, tinha que ser mais da metade de produtos renováveis, ou seja, de fibras vegetais, tinha que ser reutilizável, porque o problema é o descartável. Reutilizável no mínimo 50 vezes. Olha, essa lei foi um sucesso
E, em 4 anos, nós retiramos do meio ambiente do estado do Rio 8 bilhões de sacolas plásticas. Talvez tenha sido uma das minhas leis. No início, alguns setores falavam, não, essa lei é a favor do supermercado, porque o supermercado antes tinha que dar de graça e agora não vai dar. Eu falei, peraí, primeiro não dava de graça. Aparentemente era de graça. Isso era repassado para o preço dos outros 30 mil produtos que não eram controlados. Depois, tem um outro fator importante, que é o seguinte, você entupia os rios, canais, asfixiava as tartarugas, os golfinhos, e quem mais sofria quando tinha inundação nessas sacolas, junto com outros materiais, entupia canais e rios, era o povo pobre que morava ao lado dos rios e canais, eram os primeiros que perdiam tudo. Então, acabou pegando, acabou dando certo, e foi um sucesso, mas é uma guerra. É uma guerra e você tem que lutar, às vezes, contra o senso comum e o populismo que existe. Verdade, querida. A gente está terminando o nosso bloco aqui. A gente vai rodar aqui a nossa pauta. Já já a gente vai falar de uma boa notícia, até a página 20, que é o cessar-fogo, né? Em Gaza. Aleluia! Aleluia! Mas antes de até o Walid Rabah está chegando aqui, ele é o presidente da FEPAL, ele vai conversar conosco, né, para destrinchar. Então, eu quero agradecer sua presença, tá, Mink? E sempre volte, a casa é nossa. Obrigado, Yara, Henrique. Saudações ecológicas, libertárias e planetárias para vocês. Bate biodiversos. Obrigada, querido. Tchau, Valeu, tchau. Mink. Obrigado. Valeu.